amigos da TV Sapeaçu, site Sapeaçu Notícias. Estamos começando uma nova fase nos nossos canais de comunicação, no site Sapeaçu Notícias, na TV Sapeaçu no YouTube. Muito obrigado a vocês pelas quase 300 mil visualizações em quase 2 anos de trabalho. Assim também o pessoal do Facebook que nos acompanha, o pessoal do Instagram, nós queremos agradecer a vocês. Essa nova fase que nós mencionamos, que nós estamos começando, é o programa Papo Aberto, que vamos ter entrevistas, vamos ter apresentações de personalidades aqui na cidade de Sapeaçu, também em toda a região. E esse é o primeiro programa Papo Aberto que nós estamos exibindo aqui na cidade de Sapeaçu em 2023. O convidado de hoje, ele tem 49 anos, casado, pai de 4 filhos, advogado, especialista em regularização de imóveis, que é o tema principal da nossa conversa hoje, especialista também em direito de família, atua também na área trabalhista, crime, e possui um escritório aqui na cidade de Sapeaçu, intitulado BSC Advogados Associados, situado na Praça da Bandeira, ou 15 de novembro, Praça da Prefeitura, como queiram, no edifício empresarial José Bloise Filho, sala 101, número 6, aqui na Praça da Bandeira, em Sapeaçu. Estou falando do advogado Dr. Marco Luiz Costa Barbuda, que vai nos falar hoje sobre um tema muito importante, que me preocupou por sinal. Você comprou o imóvel? Será que esse imóvel é seu? Eu tenho quase 10 anos que comprei um imóvel. Já me deu uns parafusos aqui na cabeça. Estou com a cabeça rodando e vou saber dele se o imóvel que eu comprei é realmente meu. Que deve ser a sua dúvida também aí que está em casa, hein? Se esse imóvel realmente é seu ou o meu é meu. Será? Pois bem, iniciando a nossa conversa, perguntando a ele: todo imóvel precisa ser registrado, Dr. Marcos? Eduardo, é sempre um prazer quando você nos convoca, né? Porque você não chama, você convoca, e a BSC está sempre à sua disposição. Eduardo, olha só, todo imóvel, não, a imensa maioria. O que limita a necessidade, o que determina a necessidade, a obrigatoriedade, melhor dizendo, de registrar o imóvel ou não, é o valor dele. Um imóvel até 30 salários mínimos não precisa ser registrado. Você não precisa nem fazer um contrato público de compra e venda. Agora, os imóveis a partir de 30 salários mínimos, por lei, é obrigatório que se faça um contrato de compra e venda público e que se registre esse imóvel. Na época, cerca de 10 anos atrás, o meu imóvel custou 30 mil reais. Hoje, o equivalente hoje é menos de 30 salários mínimos. Então, se eu quiser vender ele hoje, por um preço a mais, claro, quem comprar minha mão tem que regularizar. Exato, Eduardo, porque à época você comprou por 30 mil reais, mas como você disse, há 10 anos atrás, já era superior a 30 salários mínimos da época. Então, o que importa é o salário mínimo da época, e não quando você comprou, e sim quando você vai vender ou regularizar. Entendeu? Então a gente tem que se balizar que hoje o salário mínimo está 1.302, então tem que ser imóveis que estejam acima de 30 salários mínimos. Então você não precisa registrar. Acima desse valor é importante o registro do imóvel. Eu digo a você, Eduardo, que não é nem importante, é obrigatório. O que a gente vai ver no decorrer do nosso bate-papo é que a lei obriga a fazê-lo. Infelizmente, a grande maioria das pessoas no Brasil não faz. Porque temos que levar em consideração, Eduardo, que a grande maioria da população brasileira, estamos falando de um país pobre. Então, a imensa maioria da população, ela talvez só tenha toda a sua vida um único imóvel. Entendeu? Porque tem pessoas que têm condições de ter 3, 4, 5, vende e compra, mas a imensa maioria é um único imóvel. Em toda a sua vida laboral acaba conseguindo, e quando consegue, ter um único imóvel. Então, quando ele tem esse imóvel, ele tem que ter muito cuidado com o que é feito, da forma que é tratado. E, como eu digo sempre, Eduardo, toda vez, não é obrigatório, mas eu recomendo sempre, toda vez que você vai comprar um imóvel,
procure um especialista, procure um advogado de sua confiança para que ele te oriente o que você tem que fazer realmente para que essa compra seja segura. Mas, Eduardo, eu vou deixar você ainda com a cabeça quente ainda, que só vou te responder no final se o imóvel comprado por você é seu ou não. Então, igual a mim, deve ter muita gente Sapé-Açu, pelo que você já deixou claro aí nessas conversas antes dessa matéria. Eduardo, eu te digo mais, não é só Sapé-Açu. O Brasil em si não é tradição nossa de regularizar imóveis. A tradição nossa é: comprei o imóvel, paguei para aquela pessoa que eu comprei, é meu. Assina-se algum papel, na maioria das vezes nem é nem escritura pública, geralmente é uma escritura particular, que é proibido por lei, não tem validade legal essa escritura particular, e você, quer dizer, o comprador ele pensa: se eu comprei, paguei, é meu. E você vai ver lá no final da nossa conversa, nosso bate-papo, que não é bem assim. Muito bem, o Papo Aberto aqui tem um patrocínio, além da BSC Advogados Associados, você está vendo aqui, a BSC Advogados Associados, o nosso amigo Dr. Marcos, José Marcos da CEMED, o pessoal do Verdurão, queremos agradecer pelo patrocínio aqui do nosso Papo Aberto, além da BSC, CEMED, o Verdurão, Panificadora Menezes, Farmácia Castro Alves, Mercado Compre Bem, Sobral Materiais para Construção, Itacel, Conserto e Manutenção e Venda de Celulares. Agradecer também à Farmácia Sapé-Açu, ao Mix Bahia, a rede do seu coração. Agradecer também ela que vai estar de Casa Nova, a Império Variedades, a Panificadora Menezes, Mercado do Lar, Posto Sapé, a Cardio Imagem. Agradecer também aqui na cidade de Sapé-Açu, a Motopeças Sapé-Açuense, a Softislar, a César Auto Center e também ao Depósito de Bebidas Sapé-Açu, bem como também o Parafuso Sapé-Açuense. Dado o recado aí dos nossos patrocinadores, começando pela BSC Advogados Associados, uma pergunta para você, doutor Marcos: posso comprar um imóvel nas mãos de herdeiro sem ter feito inventário? Uma coisa comum hoje, esse negócio de inventário. Pai morre, vários filhos, cheio de propriedade aí. Agora, poder você pode. Agora tem que ter alguns cuidados. Porque quando o inventário em si, vou falar aqui de uma forma bem popular, que o seu público, o que queremos abranger não são outros advogados, em si pessoas que querem comprar, adquirir um imóvel. Então a gente vai falar de uma forma bem simples, para que todos entendam o que a gente está querendo dizer. Você pode comprar? Pode. Agora você tem que ter alguns cuidados. Um dos cuidados básicos é você entender, aliás, procurar saber quem são esses herdeiros. Como você deu um exemplo, vamos supor, João e Maria morreram, deixaram filhos. Você vai comprar o imóvel na mão de Joãozinho. Você tem que procurar saber, esse João e Maria tinham quantos filhos? Todos os filhos concordam que Joãozinho venda este imóvel? Porque quando se faz o inventário, Eduardo, a justiça vai determinar cada imóvel para quem fica para quem, ou cada bem, um imóvel para um, bem para outro, e assim vai. Então, quando você vai comprar um imóvel na mão do Joãozinho hipotético, você tem que saber, ter a garantia de que o imóvel dentro do inventário já é de Joãozinho, se já teve inventário, agora já é de propriedade dele, ou se todos os outros herdeiros concordam com essa venda. Que é muito comum, Eduardo, se abrir um inventário e tem vezes que você herdou algo, mas você não tem condições de financeiramente conseguir bancar o inventário. Então é muito comum que nós advogados, a gente peça ao juiz que libere a venda de um imóvel para que esse imóvel pague advogados, pague toda a custa processual e que ele, com esse valor, vá, se como se diz, toque-se no inventário. Então, o cuidado que tem que se ter é: este imóvel realmente é do Joãozinho? Porque acontece muito, que é muito comum na nossa área, pessoas vêm dizer: olha, comprei um imóvel há 2, 3 anos atrás e agora um dos herdeiros não concordava ou nem sabia que o irmão estava vendendo. Como exemplo, você mora aqui em Sapé-Açu, aí tem um irmão que mora em São Paulo, você esqueceu que esse irmão existia, vendeu esse imóvel do pai de vocês, e aí agora seu irmão aparece, e aí como é que fica? Você já vendeu um bem que não era só seu, era seu e também dele, entendeu? Então o primeiro passo é: procure um advogado especialista na área. Depois, procure ver se realmente aquela pessoa que estava vendendo
é o único herdeiro, se ele não for o único herdeiro, se os outros herdeiros concordam com essa venda. São os passos básicos para você partir para comprar um imóvel vindo de um herdeiro e que não tem inventário. Porque depois que já tem inventário, aí ele vai ter, a propriedade vai estar registrada em nome dele, então ele pode vender tranquilamente. Então, pelo que entendemos até aqui, por questão de segurança, é importante constituir um advogado para acompanhar esse processo de inventário ou pesquisar isso para que a pessoa possa comprar um imóvel com segurança. Eduardo, sim, olha só, os corretores de imóveis vão ficar até meio chateado comigo, mas assim, quando você tem um corretor também de sua confiança, ele vai ter todo o arcabouço para explicar àquela pessoa que está vendendo o imóvel, ou seja, que está comprando o imóvel, melhor dizendo, quais são as garantias e quais são os cuidados que tem que ter. Agora, quando você parte para comprar um imóvel que está em inventário ou que não está regularizado, é interessantíssimo, aliás, é necessário que você contrate um advogado, que você procure um advogado de sua confiança, porque vai fugir um pouco da esfera do corretor de imóveis, da área de atuação dele, da área de conhecimento dele, entendeu? Então, é importante, porque você tem que pensar uma coisa, tem vezes que esse dinheiro que você está investindo nesse imóvel que você está comprando, talvez seja o único que você tenha para comprar um imóvel. Então, todo cuidado é pouco. Como eu digo sempre, quem compra e quem vende tem que ter cuidado, porém, o cuidado tem que ser muito maior daquele que está comprando. Entendeu? Isso me lembra uma coisa que eu anotei aqui para te perguntar, para te falar sobre aquele recibo de compra e venda. Qual é o período? Eduardo, olha só, o período de compra e venda, você já está me instigando a ter que responder a você que quem compra é dono ou não. Então deixa para depois então. Então deixa para depois então. Então, a questão de imóvel doado. Exemplo, talvez tem pessoas que pertencem a algumas religiões, alguma causa, alguma coisa, instituição, e às vezes só em vida eu uso, mas na morte eu quero que doe para instituição tal. Ou até em vida ela faz a doação do imóvel. Isso pode representar até um perigo para uma pessoa, ela comprar sem averiguar direito a situação. Assim, Eduardo, olha só. O correto nesse caso, que você deu um caso hipotético, o correto seria a pessoa, já que a pessoa vai doar em vida, é que ela possa ou fazer a doação logo e registrar essa doação, porque a doação obrigatoriamente tem que ser registrada, para que no futuro os herdeiros não venham a discutir a legalidade ou não, se foi feita ou não essa doação, de que forma foi feita. Então o correto é que a pessoa em vida doe logo, ou se esse imóvel vai passar para a pessoa que vai receber essa doação. Só após a morte do doador, o correto é que se faça um testamento. Tendo o testamento, ele já vai dizer quais são suas últimas declarações, suas últimas vontades, e já vai estar lá registrado também, porque o testamento tem que se registrar. Você registra o testamento, já dizendo para quem vai ficar aquele bem. Entendeu? Para que no futuro não tenha um problema de um herdeiro ou outro vem dizer, não, eu não sabia que minha mãe, ou meu pai, ou meu avô, minha avó, doou esse bem, esse imóvel, tanto faz para uma instituição religiosa como para terceiros também. Então tem que ter todo esse cuidado para que fique registrado. Porque, como se diz no jargão popular, que palavras o vento leva. Isso. Muito bem, estamos aqui no Papo Aberto com o doutor Marcos Luiz Costa Barbuda, filho do nosso querido Antônio Barbuda, famoso aqui na cidade de Sapé-Açu, bem conhecido aqui na cidade, torcedor do Vitória, né? Marco também é torcedor do Vitória também. E estamos aqui no Papo Aberto, né? Papo Aberto trazendo aqui sobre registro de imóvel. Você comprou um imóvel, ou seja, comprei um imóvel, ele é realmente meu? Segura aí que a resposta vem daqui a pouco para você. Mas antes, uma coisa que eu me lembrei aqui, a questão de vender laje. Alguém tem uma casa com laje, aí pretende vender, alguém comprou. Aí isso pode dar problema, quais são os cuidados, teve algum avanço na lei, pode haver desmembramento, como é isso? Eduardo, olha só, é bem palpitante essa discussão, principalmente em cidades maiores. E hoje também até cidades menores estão começando a se verticalizar, né?
Antigamente, principalmente na cidade do interior, você vendia o terreno do lado. Mas hoje em dia é muito comum, você faz uma casa, você bate uma laje e você vende a sua laje. Até 2017 era muito complicado, porque a lei não permitia que você desmembrasse, que sua casa tivesse uma matrícula escritural e que a laje tivesse outra. E de 2017 para cá, a lei avançou nesse sentido e que já hoje é permitido. Você pode ter sua casa com uma matrícula e vender a laje. E essa laje vai ter uma outra matrícula. Entendeu? É como se fosse hoje, a pessoa física hoje tem como se fazer como se fosse um condomínio edilício. Os apartamentos, que é o apartamento seu tem a matrícula do seu imóvel, o apartamento de cima tem uma outra matrícula de um outro proprietário e feito tranquilamente. Hoje em dia, de 2017 para cá, a pessoa física ela pode sim ter sua casa, bate sua laje, vende essa laje, que é muito comum. Pessoas que não têm uma certa condição financeira para terminar de construir sua casa, você faz a casa, bate a laje, vende a laje e com esse recurso você acaba terminando de construir sua casa. Isso, então respondida a essa pergunta, né? Nós vamos falar aqui novamente, além da BSC Advogados Associados, patrocina o nosso Papo Aberto, assim também como Posto Sapé, Auto Posto Sapé, lá tem de tudo que você precisa, inclusive pneus em até 12 vezes no cartão. Também Império Variedades, Império do Bolo, a nossa amiga Teté, também ao Mercado do Lar, Panificadora Docilar, Farmácia Sapé Sul, Sobral Materiais para Construção, também Mercado Compre Bem, onde o preço faz a diferença, Farmácia Castro Alves também com a gente, Atende Tudo também está com a gente, um abraço aí para a dona Eliane, né, da Atende Tudo, o nosso muito obrigado pelo apoio, pelo patrocínio também, por estar junto com a gente aqui no Papo Aberto, iniciando o primeiro programa aqui com o nosso advogado, o doutor Marcos Luiz Costa Barbuda, falando de registro de imóvel. Falar nisso, agradecer também a Itacel, a César Auto Center, ao Motopeça Sapé-Açoense, a Softslar, a Ultragás, o nosso amigo Miúdo, também está com a gente, Parafuso Sapé-Sul, bem como também Autopeças Sapé-Açoense, também está com a gente, bem como também ao Depósito de Bebidas, Sapé-Sul, do nosso amigo Miúdo, também com a gente, Panificadora Menezes, Mix Bahia, Rei do Seu Coração, agradecer também a Softslar, CEMED com o Dr. Marcos, agradecer também ao Verdurão e também agradecer a Cardio Imagem e a Avancet Certificação Digital. Doutor, todo imóvel pode ser regularizado? Ou a pessoa acha que não, o imóvel aqui e tal, na periferia da cidade não precisa tal, só aqueles condomínios lá, aqueles bairros de alto padrão. Pergunta, todo imóvel ele pode ser regularizado? Eduardo, pode sim, porque o Estado em si, ele não pode deixar a população refém ou carente de determinado serviço. Então, por mais complexo que seja, porque tem alguns casos para você regularizar que é altamente complexo, mas tem sim uma forma de regularizar, que pode ser até um tema de novo, já estou até me convidando para um próximo bate-papo. Vai ter várias formas, que tem vezes que é a adjudicação compulsória, algumas vezes que é muito conhecida, que muitos não entendem o que é, mas que é muito utilizado, o uso capião, entendeu? Então, todo imóvel sim pode ser regularizado. Há várias modalidades de se regularizar, depende muito do caso concreto, mas taxativamente sim, todo imóvel pode ser regularizado. E o grande problema, Eduardo, que eu já sei que você quer entrar nessa discussão, e eu já vou entrar, é que é interessante que você regularize, é necessário que você regularize sempre seu imóvel. Porque a perguntinha, o imóvel que você comprou, Eduardo, há 10 anos atrás, é seu? Eu vou te dizer, Eduardo, não. Me deixou aí com a cabeça agora, um parafuso agora, viu? Complicado. Expliquei por que aí. Mas antes de chegar lá, a gente aprofundar essa questão. Peraí, segura aí. O cara vai aluga o imóvel. Por exemplo, o cara tem imóvel e botou para alugar o imóvel. E aí o inquilino vai e aluga o imóvel.
Aí ele vai, muda o recibo da Coelba, da Embasa, o nome dele, e aí se manda, vai para outra casa. E a situação agora? Antes da gente ir para aquela pergunta-chave, resposta-chave sobre se eu comprei o imóvel, porque ele não é meu. Eduardo, olha só, é muito utilizado aqui na Bahia pela Coelba, Embasa e alguns servidores de algumas empresas de serviços públicos, de que quando você aluga seu imóvel, você obriga que aquela pessoa que alugou, que ela pegue e coloque a conta de água e de energia para o nome dela, do seu inquilino. É interessante que se faça, porque caso a pessoa não venha a pagar as contas, quem vai ter o nome negativado naqueles órgãos de proteção ao crédito SPC Serasa será o seu inquilino e não você. Só que tem um grande problema. Coelba mesmo é muito comum isso. Vamos supor, seu inquilino foi embora, não pagou os recibos de energia e aí a Coelba negativou o nome dele no SPC Serasa e cortou o fornecimento de energia. O grande problema, Eduardo, é que quando você for querer restabelecer o fornecimento de energia, a Coelba vai dizer que não é possível, porque aquela implantação que tem em sua casa, aquele número seu de contrato, está com débito. Não está em seu nome, mas existe. Então, a Coelba, ela não vai fornecer energia enquanto não for pago o débito, como se fosse para aquela casa. Então, você vai ter que, obviamente, se quer que se restabeleça a energia em sua casa, você vai ter que pagar essas contas, mesmo não sendo sua. Agora, você colocando o nome do seu inquilino na matrícula, tanto da Coelba como da Embasa, só 2 exemplos, te livra de ter seu nome negativado. Então, é importante, agora não te livra de tudo. Entendeu? Então essa discussão a gente vai programar um outro dia, a gente falar sobre aluguel, contratos, a questão do usucapião, o que a gente pensa, o que pode, o que tem no contrato. pessoas que têm um imóvel, que é muito comum, a gente vem aqui saber, pessoas que têm um imóvel, ele pode usucapiar um outro imóvel? Muitas pessoas acham que não, mas é possível, e no próximo bate-papo eu vou dizer por que é possível, e quais são as modalidades que tornam isso possível. Isso, agora a pergunta final aqui, né? Quais os riscos que se corre em comprar um imóvel e não registrar? E por que a pessoa comprou o imóvel e talvez o imóvel não seja dela? Pronto, Eduardo, se segure na cadeira que provavelmente você está me fazendo uma consulta. Olha só, deixa eu fazer alguns comentários. Vou dar um exemplo aqui da cidade de Sapiaçu, onde estamos aqui. Primeira coisa, em Sapiaçu tem 3 cartórios. Um desses cartórios, Eduardo, é registro de pessoas naturais, quem nasceu, quem faleceu. Esse, no nosso caso aqui, não vai se aplicar. Vamos esquecer esse cartório que fica ali na Mangueira, de pessoas naturais, aquele cartório que fica ali na Mangueira, indo ali para a maternidade. Vamos esquecer ele por enquanto. O que importa para a gente são 2 cartórios, que é o cartório que faz o registro de escritura pública, que é aquele que fica ali no lado da Praça da Matriz, e o outro cartório, que é de suma importância, é o cartório de registro de imóveis, que fica ali na Rua Nova. Então, todos esses exemplos, falando de uma forma bem simplificada, que é para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender o que estamos querendo dizer. Então, vou te dizer logo de antemão, Eduardo, que provavelmente o imóvel que você comprou 10 anos atrás pode não ser seu. Vamos ver se você seguiu esses passos necessários. O primeiro passo, Eduardo, é você ir no cartório de registro de imóveis e pegar um documentozinho chamado de certidão de inteiro teor. O que é essa certidão de inteiro teor? Nessa certidão vai ter lá o imóvel que João vendeu para Eduardo, se esse imóvel realmente está no nome de João. Se esse imóvel não tem nada que impeça que João venda esse imóvel para Eduardo. Porque tem vezes, Eduardo, que o imóvel tem lá, o João que está vendendo esse imóvel agora para Eduardo hipotecou esse imóvel. Ou seja, ele chegou num banco, estava precisando de um empréstimo e esse João deu o imóvel que ele tem em garantia. Quando ele dá esse imóvel dele em garantia, obrigatoriamente o banco manda colocar uma observação no cartório de registro de imóveis que aquele bem está hipotecado. E se esse bem está hipotecado, foi dado em garantia ao banco para garantir esse empréstimo, João não poderia vender a Eduardo. Então, o primeiro passo, Eduardo vai ter que procurar essa certidão de inteiro teor para saber se o imóvel realmente é de João, que está lhe vendendo, e se não tem nada que impeça essa venda. Ponto. Passou essa primeira fase, vamos para a segunda fase. A segunda fase é Eduardo
já que o imóvel de Eduardo passou de 30 salários mínimos, Eduardo tem que ir no cartório, desse cartório que eu falei lá na Praça da Matriz, e fazer uma escritura pública. Porque a escritura particular, Eduardo, não tem valor legal, porque você não vai conseguir registrar esse imóvel com escritura particular, nem que seja feita por um advogado. Essa escritura tem que ser uma escritura pública feita no cartório. Então o cartório vai fazer essa escritura pública, demonstrando que João vendeu para Eduardo, estava tudo direitinho. Aí Eduardo, claro, vai ter que pagar as taxas pertinentes ao município, pertinentes ao cartório. E aí é que está a grande importância, Eduardo. Depois que você tem essa escritura pública, você tem a obrigação de pegar essa escritura pública e levar lá naquele cartório, que é o cartório de registro de imóvel, no caso aqui de Sapé-Açu, que fica ali na Rua Nova, e registrar. O que acontece? Quando você leva o imóvel para registrar, nesse caso hipotético do que Eduardo comprou o imóvel de João, nessa certidão de interior, nessa matrícula, vai estar lá a observação que o imóvel até então era de João e a partir de então passou a ser de propriedade de Eduardo. Porque existe uma coisa, Eduardo, posse e propriedade, são coisas totalmente diferentes. Posse é quando você está no imóvel. Eu posso alugar um imóvel para você, Eduardo. A propriedade do imóvel é minha, mas a posse é sua, porque você está no imóvel. E propriedade é totalmente diferente. Você, quando compra um imóvel e você não registra, você não tem a propriedade. Porque o Código Civil, no seu artigo 1245, ele diz que só é proprietário aquele que registra o imóvel. É por isso que eu estou dizendo, Eduardo, que provavelmente, se você não fez todos esses passos, você não é dono do imóvel, você não é proprietário. Você tem a posse, mas você não tem a propriedade deste imóvel. E o grande problema, Eduardo, sabe qual é? Vamos dar um caso aqui hipotético. Eu sou um empresário, tenho uma empresa, alguns funcionários, e vendi um imóvel para você, Eduardo. Aí vamos supor, a minha empresa começou a não ir muito bem das pernas, você comprou o imóvel nas minhas mãos, me pagou direitinho, eu te entreguei meu imóvel, você não registrou esse imóvel. Você pode até ter feito a escritura pública, mas você não levou, que é muito comum, Eduardo, as pessoas fazerem até uma escritura pública de compra e venda, mas não levar essa escritura a registro, porque você vai ter que pagar um outro dágio. Então você acha que se torna caro, mas olha o risco que você vai correr. Você comprou esse imóvel na minha mão, fizemos uma escritura pública, você está com aquele papel timbrado, bonito, do governo do estado, da Bahia, no caso aqui, e você acha que está tudo regular. Aí eu que já estou indo com aquela empresa claudicante, mal das pernas, como se diz no popular, tem uma ação trabalhista contra mim. E você comprou esse imóvel já há 10 anos, não está sabendo de nada. Você não está sabendo de nada, eu estou aqui por dívida trabalhista. E eu perdi nessa ação trabalhista. E esse ex-funcionário meu entrou no processo na fase de execução. Eu não consegui pagar o que eu perdi nessa ação. O que é que o juiz vai fazer logo? A pedido, lógico, do advogado do meu ex-funcionário. É que execute meus bens. Que me obrigue a pagar. O que é que o juiz faz? O juiz manda um ofício para os cartórios para buscar onde estão meus bens, para que bloqueie esses bens, para que no futuro esses bens possam vir até a um leilão, a uma asta pública, para que pague o meu ex-funcionário. Quando Eduardo chega o ofício no cartório de registro de imóvel Sapé-Açu, o imóvel, Eduardo, que eu te vendi, está no nome de quem? Está no meu, não está no seu. Então esse bem que era seu, aliás, que é seu, que foi vendido por mim, está agora bloqueado. Então agora você vai ter que ter um outro trabalho, constituir um advogado para demonstrar na justiça que você comprou de boa fé, você só não tinha feito ainda o registro e por isso que esse imóvel seu está passível de ir para um leilão, entendeu? Mas Eduardo, se você tivesse, na época que você comprou o imóvel em minhas mãos, você tivesse registrado, hoje, quando tivesse a busca nos cartórios por imóveis em meu nome, esse imóvel não existiria mais em meu nome. Porque esse imóvel já estaria no seu nome. Então, é de suma importância que todas as pessoas que compram um imóvel, que ela, além de fazer um contrato de compra e venda público, ela automaticamente registre essa venda. Registre essa compra na matrícula do imóvel. E ainda vou te dar outro exemplo, Eduardo. Vamos supor que eu sou uma pessoa de má fé. Eu peguei Eduardo, vendi um imóvel para Eduardo.
Eduardo, fizemos o contrato de compra e venda particular. Eduardo me pagou, tá tudo direitinho. Aí eu procuro um outro amigo e vendo esse imóvel de novo para esse amigo. E pego e já vendo esse imóvel para um terceiro amigo, um terceiro conhecido. Olha só o que aconteceu. Eu, com um único imóvel, já vendi esse imóvel para 3 pessoas diferentes. Você sabia, Eduardo, que a primeira pessoa que registra esse imóvel se torna proprietária? Nem sempre ela foi a primeira que comprou. Ela pode ter sido até a última que comprou. Porém, ela teve o cuidado de pegar esse imóvel que ela comprou, ir lá e registrar. Então, o imóvel que era meu, eu de má fé, no ato de estelionato, vendi para 3 pessoas, porém, só essa última que teve o cuidado de registrar. Ela se torna proprietária desse imóvel. Então, Eduardo, eu te aconselho, regularize seu imóvel. Regularização de imóvel, muitas pessoas podem até pensar, é caro. Não, não é caro. Porque, Eduardo, você está garantindo um valor muito maior que você comprou o seu imóvel. Você tem vezes que, como eu disse anteriormente, pode ser que esse seja o único imóvel que você pode na vida adquirir. Que já pensou você correr o risco de perder esse imóvel só por não ter registrado. Então, o conselho que eu dou sempre, você vai comprar seu imóvel, já coloque na conta dos custos a parte cartorária para a regularização desse imóvel, para que você realmente compre o imóvel através de uma procuração não, através de uma escritura pública, um contrato de compra e venda público, e leve esse contrato a registro, porque aí você pode dormir tranquilo, não ficar agora igual Eduardo, com a cabeça quente, dormir tranquilo que o imóvel realmente é seu. É uma coisa que tem muito aqui em Sapé-Sul, para a gente concluir, é a compra de terrenos em loteamento. O risco também é o mesmo? Eduardo, e o grande problema, Eduardo, porque o loteamento, eu não sei aqui em Sapé-Sul, conheço alguns 2 aqui que estão irregulares, outros são regulares. Porque o loteamento, Eduardo, é todo um trâmite, tanto em prefeitura como em cartório, para você criar um loteamento. E é muito comum, não é só Sapé-Sul não. É muito comum no Brasil você ter uma pequena chácara que não dá para você oferir muito lucro com o plantio. Essa chácara, a cidade vai crescendo, essa chácara se torna praticamente dentro da cidade, e aí você tem uma ideia de vou lotear. Aí você pega simplesmente, vai lá, divide os pedacinhos e sai vendendo. Isso aí não é um condomínio, isso aí não é um loteamento, isso aí é um puxadinho que você inventou e está fazendo. Quando você vai comprar qualquer lote dentro de um condomínio, a primeira coisa que você tem que fazer é a mesma. Ir no cartório de registro de imóveis, ver se aquele loteamento já está regular, entendeu? E aí você pode partir para você comprar um imóvel, comprar um lote daquele ali. E procure sempre a consultoria, a análise de um advogado ou de um corretor de imóveis, entendeu? De sua confiança. Então, para a gente concluir, não só em Sapé-Sul, né? Claro, Sapé-Sul também está inserido, mas muitas pessoas, como diz aqui, né, compraram os imóveis, mas realmente uma boa parte delas não tem a propriedade do imóvel, para a gente concluir. A imensa maioria não, Eduardo. Se estima que mais de 60% dos imóveis no Brasil estão irregular, entendeu? Então a maioria que a pessoa tem, ela tem a posse, ela não tem a propriedade, ela tem a posse. Aí o que acontece? Na maioria das vezes você pode ter a posse de um imóvel durante 30, 40, 50 anos, você até morrer e não ter tido problema algum. Mas a gente nunca sabe, Eduardo, quando o problema vai vir, quando o problema vai existir, quando o problema vai acontecer. Senão a gente só fazia seguro de vida no dia que a gente soubesse que ia acontecer alguma coisa. Entendeu? Então a gente não pode, as pessoas compraram um imóvel, você, como se diz no popular, você colocou seu dinheiro no fogo, você tem que ter todo um cuidado com esse investimento que você fez, entendeu? Algumas pessoas que eu já vi aqui em Sapé-Sul acham que só por ter feito um contrato de compra e venda público, ver aquele papel, como eu disse anteriormente, aquele papel timbrado, bonito, ele acha que aquilo ali já está totalmente irregular. Tem um cliente aqui nosso do escritório mesmo, que ele teve o dissabor de descobrir que o imóvel dele não estava regular no momento que ele foi tentar um empréstimo junto à rede bancária. Quando ele levou, aí ele queria dar o imóvel dele, que era um imóvel rural, dar como garantia do crédito, e o banco disse, não está, esse imóvel é seu, não é seu, não está regular. E ele achando que sim, que estava regular, só porque ele já tinha um contrato público.
Ou seja, ele não tinha ainda registrado, esse imóvel, então ainda estava irregular. E eu digo mais, Eduardo, você regulariza seu imóvel está todo regular. Se você vende para mim e eu não passo essa matrícula, esse número de matrícula do seu nome para o meu, seu imóvel que estava regular já passa para a minha mão de forma irregular. Entendeu? Então é por isso que o percentual de imóveis irregulares no Brasil é muito alto. Então, meus amigos, aqui foi o nosso Papo Aberto, o primeiro episódio, o primeiro programa, com o nosso querido amigo Marcos Luiz Costa da Bunda, advogado aqui da BSC Advogados Associados, aqui na cidade de Sapé-Açu, cuja sede, cujo escritório é aqui na Praça da Bandeira, aqui em frente à Prefeitura, no edifício José Blois e Filho, sala 101, número 6. Né? Então, ele aqui mais nosso amigo Paulo Matheus Costa, né? Que manda aqui um abraço do nosso Papo Aberto, e para nós encerrarmos suas considerações finais, doutor Marcos. Eduardo, muito obrigado pela oportunidade e estamos aqui, como eu disse anteriormente, você nos convoca. Você nos convocou, estaremos aqui para bater sempre esse papo, que agora lhe parabenizar, porque esse novo formato que você está fazendo, achei muito interessante, por isso que abracei, o escritório que abraçou como se diz, de corpo e alma, essa sua nova empreitada. Entendeu? Então, quando você precisar, Eduardo, estaremos aqui sempre à sua disposição para batermos papo. Por isso que o nome é Papo Aberto. Estamos aqui para bater papo. Não estamos aqui para, na nossa área jurídica, discutir temas como se fosse para outros advogados. Estamos discutindo para o público em geral, que na maioria das vezes não tem o conhecimento jurídico necessário para que possam, nesse caso, fazer uma boa compra, fazer uma compra segura, entendeu? E, terminando a minha fala, sempre dizendo, você vai adquirir um imóvel, procure um advogado de sua confiança. Aqui mesmo no município de Sapé-Açu tem vários advogados. Procure um advogado de sua confiança, com expertise na área, e que ele possa te dar toda uma garantia de que você vai fazer uma compra segura e ser feliz com aquela compra, né? Porque quando a gente compra um imóvel, a gente quer usufruir daquele bem que a gente comprou, a gente quer ter prazer com aquele com que a gente comprou e não comprar uma dor de cabeça. Então, muito obrigado, Eduardo, e quando você precisar, é só nos requisitar. Muito bem, muito obrigado, doutor Marcos. E no próximo programa que vamos ter com ele, vamos marcar aí, mês de março, nós vamos falar sobre aluguel de imóveis. Tudo sobre aluguel. Desde a procura, contrato, tudo. O que tem no contrato riscos que vem a correr, quais são os riscos de quem aluga, de quem está alugando, do inquilino. E direito de vizinhança, porque é um grande problema, Eduardo, que tem mesmo com o aluguel, você aluga uma casa e aí a pessoa que alugou essa casa cria um grande dissabor para os seus vizinhos, e na maioria das vezes são vizinhos que você já conhece há anos, porque tem muitas vezes que você reside em uma casa há anos, você parte para morar em uma outra residência e você aluga aquela antiga residência, só que você deixou para trás alguns vizinhos, amigos, e que você não quer que uma pessoa inconveniente venha a trazer toda uma insatisfação para seus vizinhos, entendeu? Vamos discutir sobre isso. Tá bom, então. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram esse programa, primeiro programa, Papo Aberto aqui na cidade de Sapé-Açu.